Acredito que isso nos levou a corrigir o curso daquilo que falamos, daquilo que proclamamos, né? Falamos sobre o pecado da murmuração, sobre o pecado da maledicência, de falar mal das pessoas, de falar mal sobre a gente mesmo, de falar mal de situações à nossa volta, enfim, né? Vimos o quanto isso é ruim, o quanto isso é penoso sobre a nossa vida. Se por acaso você não pôde assistir os 3 cultos da série, está gravado, está no Facebook, também tem no YouTube, assista lá, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas essa série terminou e nós iremos iniciar uma outra série hoje. E essa série, como eu disse, meu coração está queimando para poder compartilhar dela, falar dela. E eu queria que você abrisse o seu coração de uma maneira extraordinária para receber o que Deus vai ministrar ao nosso coração nesses próximos cultos dentro dessa série. Amém? O nome da série, cadê o bannerzinho? Tá aí? Consegue pôr ele para nós? ID, né? Nós como igreja temos o ID, amém igreja? Amém igreja? ID, a missão desprezada. Temos o ID, mas infelizmente como igreja, eu não estou dizendo isso de uma realidade local, não estou falando isso sobre a comunidade Graça Viva, eu estou falando isso sobre a realidade do cristianismo no mundo, no planeta. Temos uma ordem direta de Jesus, mas nós como igreja desprezamos aquilo que Jesus nos mandou fazer. E nesses próximos cultos, debaixo da orientação do Espírito Santo e debaixo da unção do Espírito Santo, eu quero poder compartilhar com você algumas mensagens que vai nos abrir os olhos para aquilo que é o nosso dever como cristão. Diga assim comigo: eu tenho um dever como cristão. Amém? E eu quero poder compartilhar isso com você. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem encontrou diz amém. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha aqui para mim. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga assim comigo: eu tenho uma missão. Quantos aqui fazem parte da igreja da noiva de Jesus sobre a terra? Levanta sua mão assim, chacoalha, diz amém. Essa ordem de Jesus, ela é para toda a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Essa ordem de Jesus, ela está sobre mim e sobre você. Eu sei que talvez não é muito legal a gente ouvir isso num culto. Às vezes a gente gosta de uns cultos assim mais, como é que diz a palavra? Motivacional, né? Aqueles cultos coach que está rolando por hoje, né? É bem interessante, né? Aqueles trechinhos curtinhos assim que as pessoas postam de efeito e tal, é muito legal. Mas deixa eu te dizer algo, e alguém tem que te falar isso. Isso surge muito pouco efeito na sua vida. São os remédios mais amargos que causam os efeitos benéficos mais intensos para nossas vidas. Mas nós vivemos hoje no meio de uma geração esquisita. Quando você fala a verdade para as pessoas, elas fecham a cara para você, elas torcem o nariz para você. Mas quando você pega a mentira e enfeita a mentira, e fala uma mentira contada, bem elaborada, a pessoa te dá um abraço, te dá um beijo e fala que te ama. Essa é a geração que nós vivemos. É uma geração do evangelho coach, aquele evangelho que te motiva, que te motiva, que te motiva. E eu não tenho problema contra isso, porque eu acredito que uma das funções do evangelho é nos motivar, amém? Amém, queridos? Mas não é a única, e esse é o grande problema. Porque quando a gente vai para a internet, ouvir uma mensagem, ouvir uma ministração que está bombando, que está em alta, meu irmão, é tudo desse jeito, é tudo dizendo que tudo vai dar certo. E olha aqui para mim, eu quero que tudo dê certo na sua vida, amém? Mas a minha Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições. E são versículos como esses
que os pastores coach acabam não falando, porque não cabe dentro da mensagem, não vai gerar engajamento. Esses dias eu vi um vídeo de uma não posso cometer uma maledicência, né? Deixa eu cuidar aqui. Eu vi um vídeo de uma pregadora, de uma menina bem jovem, e ela falando assim, que ela não falava muito da Bíblia, dos versículos, porque não gerava engajamento. E ela diz assim no vídeo: pode perguntar para a minha equipe, quando eu posto um vídeo falando de versículo, ninguém comenta, ninguém compartilha, mas quando eu posto um versículo, quando eu posto alguma coisa aleatória, todo mundo quer saber, todo mundo quer compartilhar, gera engajamento. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Esse engajamento que está sendo gerado, quando compartilhamos mentira, ele não vai ser capaz de nos livrar da ira de Deus, do julgamento de Deus. É preferível dizer a verdade, ainda que ninguém goste, ainda que ninguém engula direito, do que agradar as pessoas com situações que não são verdadeiras, ou que são meias verdades. Quem está me entendendo aí? Deixa eu ver. Quem está me entendendo? E nós precisamos de sobriedade nesse tempo, porque a Bíblia diz assim, nas cartas de Timóteo, dizendo que nos últimos dias levantarão mestres que falarão de si mesmo. Eles reunirão mestres que vão compartilhar daquilo que eles acreditam. Não é mais sobre a Bíblia, não é mais sobre uma verdade inabalável, é sobre aquilo que pessoas querem compartilhar. E deixa eu te dizer, aleluia, filho, vai com Deus, em nome de Jesus. Ali já é profeta, irmão, desde pequeno querendo subir aqui para cima. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Embora o seu uso não esteja muito na moda, embora as palavras da Bíblia não estejam muito na moda desse mundo que a gente vive, mas deixa eu dizer para você, ela continua gerando vida para aqueles que a ouvem, ela continua gerando vida para aqueles que a ouvem e a praticam, e nós não podemos abrir mão disso. E eu fiz um compromisso com Deus, quando Deus nos chamou para começar esse trabalho. Eu falei, doa o que doer, eu vou falar a verdade. Ainda que eu fique sozinho, só eu, minha mulher e meus filhos, que eu acredito que eles não me abandonam, em nome de Jesus, amém? Mas eu vou falar a verdade, irmão, nós já perdemos pessoas, isso aqui foi bem no começo da igreja, assim, olha, pessoas de condição financeira boa, em um momento onde nós como igreja precisávamos muito, bem no começo da igreja, tínhamos acabado de mudar para cá, um monte de despesa, um monte de conta. Eu lembro que acabou o culto um dia, veio uma pessoa, entregou um envelope na minha mão, assim, falou, pastor, está aqui uma oferta, e da onde veio esse tem muito mais. Eu falei, é interessante, da onde veio esse tem mais. Interessante que ela não veio trazer na hora da oferta, ela deixou para levar na minha mão, lá no final, tipo assim, eu quero que você veja que eu estou te entregando, e da onde está vindo esse aqui tem mais. Mas aí depois eu fiquei sabendo assim que não concordava muito com aquilo que era pregado, que precisava de alguns ajustes na mensagem. Eu falei, vai com Deus, Satanás. Com Deus, Satanás não, né? Só vai, Satanás. Não precisa ir com Deus não, só vai sozinho mesmo. Porque nós não estamos à venda. E quando eu digo que não estamos à venda, irmão, parece que é um discurso legal e bonito, e talvez até pareça, mas não estar à venda, o preço é alto demais. Não estar à venda, o preço não é caro demais, às vezes o preço é tudo, e esse é o grande problema. Então, irmão, eu não tenho problema nenhum de trazer você para cá no domingo, e de chegar aqui, eu falar a verdade para você. Se você ficar 1, 2, 3, 5, 6 cultos sem vir, se decidir não vir mais porque ouviu uma verdade, vou ficar triste, porque a verdade te afrontou a ponto de você desistir dela. Mas fico também feliz ao mesmo tempo, por saber que nós estamos sendo fiel à mensagem que Deus nos ordenou a pregar. E essa mensagem não é uma exclusividade Graça Viva, eu quero deixar isso claro, amém? Nós não idolatramos placa de igreja aqui, longe disso, temos nojo disso.
Temos uma placa lá porque se faz necessário ter, porque a Constituição brasileira nos obriga a ter. Mas nós não idolatramos isso de forma alguma. Isso não é uma exclusividade Graça Viva, só a Graça Viva tem a verdade. Não, irmão, nós estamos apenas sendo fiéis à mensagem que Deus nos ordenou a ministrar. Mas essa mesma mensagem não é exclusiva nossa. Essa mesma mensagem, todas as igrejas, todos os pastores, todos os ministros receberam dessa mesma porção. A diferença é que, talvez na trajetória, na caminhada, alguns abriram mão de alguns conceitos, porque talvez fere a pessoa, porque talvez fale e a pessoa não volta. E deixa eu falar algo para você, irmão. Nós não vamos abrir mão daquilo que Deus nos mandou fazer em hipótese alguma. Como eu disse, se eu ficar, eu e minha esposa e meus filhos, e se ficar eu e minha esposa e meus filhos praticando essa verdade, meu irmão, eu posso apresentar no dia do juízo a minha família a Deus, dizer: olha, eu fui fiel à mensagem que o Senhor me mandou pregar, preguei, mas todo mundo foi embora, ficou apenas a minha mulher, meus filhos, as minhas crianças, mas nós estamos aqui. Eu te apresento a minha família que praticou a verdade que foi ouvida. Eu faço isso com toda a alegria do meu coração, irmão, sem nenhum tipo de problema, porque nós não vamos negociar a verdade que Deus nos mandou pregar. Nós não vamos negociar a verdade que Deus nos deu como missão. Quem está me entendendo diz amém. E esse tema, como eu disse, não é um tema agradável de se ouvir. Ide. As igrejas nem falam mais que as pessoas precisam ganhar gente para Jesus. Só fala que os seus problemas vão ser resolvidos. Só fala: olha, não desista, vai dar tudo certo. A mensagem do coach: você é incrível, você é extraordinário. Olha, Deus viu alguma coisa extraordinária em você, por isso Deus te amou. Olha, Deus moveu o céu, Deus moveu, tudo é por causa de você. E eu creio nisso, guardadas as devidas proporções. Guardadas as devidas proporções. Amém, queridos? Mas o que eu preciso dizer para você é que a mensagem do Evangelho continua a mesma. A mensagem do Evangelho não mudou. A mensagem do Evangelho continua a mesma. Quem está me entendendo diz aleluia. Quando Deus colocou isso no meu coração, irmão, de verdade, porque é ruim você ter que chamar a atenção das pessoas naquilo que deveria ser parte da vida delas. Quer ver um exemplo? Qual foi a última vez que você falou de Jesus? Eu estou só contornando a mensagem aqui ainda, irmão. Nós vamos entrar lá nela já já. Você está entendendo como é que é ruim você pregar sobre algo que você precisa chamar a atenção das pessoas? Olha para quem está do lado, dá uma sacudida e fala assim: ô vaso, é a sua missão. Fala: acorda, pelo amor de Deus. É a sua missão. É a sua missão. Se você é parte da igreja, se você é a parte da igreja que vai ser arrebatada, essa é a sua missão. É sua missão. Jesus olhou e disse: olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E talvez quando a gente olha assim, ide por todo mundo, talvez a desculpa esteja aí, porque a gente fala assim: mas eu não vou ir por todo mundo. Esse negócio de ir pelo mundo é coisa do missionário, é coisa do pastor itinerante, é coisa do apóstolo que vai pelas nações. Presta atenção. Quando a Bíblia está dizendo assim, ide por todo mundo, a Bíblia está dizendo assim: olha, você tem um mundo que você vive nele. Sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Você tem um mundo que você vive nele. E nesse mundo, nesse lugar, Jesus está dizendo para você: olha, vá por esse lugar e pregue o Evangelho a todas as pessoas que você encontrar. Qual é o mundo que você vive? Qual é o ciclo social que você vive? Qual é a roda de amigos que você vive? Qual é a escola que você frequenta? Qual é o trabalho onde você trabalha? Qual é a família que você está inserido? Esse é o seu mundo. E cabe a mim e a você essa responsabilidade, irmão.
Quem está me entendendo diz amém. A igreja não precisa esperar nenhum fato novo para proclamar o Evangelho de Cristo. Quem deu a ordem foi o próprio Jesus, que morreu pela igreja e ressuscitou para a justificação da igreja. A gente está esperando o que, irmão? A ordem já foi dada. A ordem já foi dada. Talvez a desculpa da mente da gente é assim: ah, pastor, mas eu não tenho habilidade da fala. Mas, irmãos, existem várias maneiras de se falar de Jesus. Existem várias maneiras de comunicar Jesus para as pessoas. Quem está me entendendo diz amém. E é sobre isso que eu quero tratar dentro dessa série. Amém. Vamos lá. Primeira, essa é uma ordem imperativa. Diga comigo, imperativa. O que significa, irmão? Você não tem escolha. Presta atenção, não é um convite. Me ajuda aí, olha para esse vaso, dá um sorriso para ele, que ele ficou com a cara fechada agora, ele deve estar bravo comigo, mas está perdoado em nome de Jesus, desde agora. Olha para ele e fala assim: não é um convite. Fala, é uma ordem. É uma ordem de quem? Do pastor? É uma ordem do apóstolo? Já sei, é uma ordem do anjo. É uma ordem do querubim, do serafim. É uma ordem do próprio Deus para você, para mim. É uma ordem de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem, e isso está no imperativo, ou seja, nós não temos escolha. Se somos parte da igreja, precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 diz isso. Vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. A ordem é clara, a ordem é objetiva. Vão e preguem o evangelho. Para você refletir com você mesmo aí. Qual foi a última vez que você falou, irmão, de Jesus para alguém? Me ajuda aí. Pensa aí, medita aí, vaso. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você usou seu Instagram, seu Facebook, o status do seu WhatsApp, para poder comunicar Jesus para alguém? Porque, como eu disse, existem várias formas, e nós vamos ver isso dentro dessa série. Existem várias maneiras de se falar de Jesus, que às vezes a gente olha assim: não, mas eu não tenho chamado de pastor. Eu pego o microfone, eu chego tremo. Não, não é comigo. Não, irmão, não é sobre microfone, não é sobre o chamado pastoral. É sobre uma missão que todos nós da igreja recebemos. Todos nós recebemos. A ordem é clara e objetiva. O que nos leva a desobedecer uma ordem tão clara e objetiva de Deus? Porque olha aqui para mim, alguém tem que te falar. Se você não prega o evangelho, eu vou falar para você quais são as formas de fazer isso. Se você não faz, você está desobedecendo a Deus. Se você não faz, você está desobedecendo a Deus. Quem está entendendo diz aleluia. O que nos leva a desobedecer uma ordem tão clara de Deus? Primeiro, falta de amor a Deus. Porque, irmão, é impossível amar a Deus e não obedecer às suas ordens. Quando decidimos desobedecer deliberadamente a Deus, é porque não amamos a Deus. Porque ninguém em sã consciência que ama a Deus vai falar assim: ah, Deus falou para ir pregar, mas eu não estou afim. Deus falou para ir pregar, mas Deus sabe que eu não me dou bem falando. Não, irmão. Todos aqueles que amam ao Senhor, eles têm um coração que queima por fazer a vontade do seu Senhor. Quem está me entendendo diz aleluia. A falta de amor a Deus é a primeira das situações que nos leva a desobedecer uma ordem tão clara. João 14,15, coloca para mim. João 14,15 vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Diga para quem está do teu lado: quem ama, obedece. Qual é a segunda coisa que nos leva a desobedecer a Deus? 2 Coríntios 4:3. Porém, se também o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto.
A segunda coisa que nos faz desobedecer a Deus, uma ordem tão clara, sabe o que é, irmão? Falta de amor pelos perdidos. Falta de amor pelos perdidos. É a gente olhar para as pessoas que estão se perdendo e a gente não ter um pingo de amor. A gente olhar para as pessoas que estão se perdendo, a gente saber que se elas não tiverem Jesus, elas vão ser condenadas eternamente. Alguém crê ainda nessa verdade do Evangelho? Que aqueles que não tiverem Jesus serão condenados? Levanta a mão. Eu creio nisso de todo o meu coração, com toda a minha vida eu creio nisso. Mas quando nós desobedecemos uma ordem tão clara, sabe o que significa, irmão? Que a gente não se importa com os perdidos, com as pessoas que estão perdidas. Por isso o texto diz: porém, se também o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha aqui para mim, será que o seu evangelho, será que o evangelho que você vive não está encoberto, irmão? Como é que faz, pastor, para o meu evangelho estar encoberto? Ninguém sabe que você é crente. Nas suas redes sociais ninguém sabe, no seu Instagram, no seu Facebook ninguém sabe, no seu negócio. Talvez lá no seu serviço, você já trabalha lá, talvez, sei lá, 5, 6, 7 anos, ninguém sabe que você é crente. É o crente 007, é disfarçado. Pastor, eu tenho um disfarce. Qual que é? Eu sou crente, mas ninguém sabe. Estou abafando lá no meu trabalho. Olha para o irmão e fala assim: 007 não dá não, vaso. Tem jeito não. Você tem que ser crente, irmão, de verdade. Você tem que ser crente. E olha que para mim isso não é sobre um fanatismo religioso. Vou falar daqui a pouco. Amém? Todo extremo é complicado. Todo extremo é complicado. Mas o que não dá, irmão, é para a gente ser um crente 007. Existem pessoas que o único contato que elas terão com Deus, presta atenção nisso. Existem pessoas que o único contato que elas terão com Deus será através da sua vida. Sabia disso? Tem pessoas que o único contato que elas vão ter com Deus é através da sua vida. Talvez lá no seu trabalho, talvez lá na sua faculdade, talvez lá no seu colégio. E você que era para ser um agente de transformação, porque você tem uma missão, você tem um ID que te ordena a pregar. Talvez lá no seu trabalho tenha alguém que só conheceria Jesus através de você, e você decidiu ficar calado. E não apenas calado, porque você ainda pode ficar calado, mas as suas atitudes falarem mais alto do que a sua voz. Ou seja, mesmo calado, as suas ações revelarem Cristo Jesus. E as pessoas olhar para você de alguma forma e dizer: tem alguma coisa diferente na sua vida. Você não falou nada, você não fala nada. Você é quieto, mas tem algo diferente em você. Ou seja, a gente prega o evangelho, irmão, não é apenas falando. A gente prega o evangelho vivendo o evangelho. Não é sobre aquilo que eu falo, porque eu posso falar uma coisa e as minhas ações fazerem outra completamente diferente. O evangelho genuíno que Deus nos chama a viver é aquele onde a minha boca está em acordo com as minhas ações. Quem está entendendo diz amém. Tem pessoas que o único contato que elas terão, irmãos, vai ser com você. E aí, elas vão ser salvas ou elas vão continuar perdidas? Tem alguém me entendendo aqui hoje à noite? Eu quero que essa pergunta você responda para si mesmo. Se tem pessoas que o único contato que elas vão ter com Deus é através de você, elas vão ser salvas ou elas vão continuar perdidas? Porque você decidiu ser o 007, desobedecendo uma ordem direta e explícita do seu Senhor, daquele que você diz que é o Senhor da sua vida, daquele que você chama de Deus, daquele que você diz que está acima de tudo para você, mas Ele te deu uma ordem clara e objetiva, e mesmo assim você decide simplesmente desobedecê-la. Quem está me entendendo diz amém. Existem amigos ou familiares seu, que se você falhar na missão que foi dada a você, eles vão perecer. Você sabe da seriedade que é isso, irmão?
Olha aqui para mim, você está preparado para ver o seu irmão, talvez a sua irmã, talvez o seu tio, talvez o seu primo ir para o inferno, e você tendo a chave que poderia mudar essa realidade, e você não fazer nada? Você está preparado para isso? Que se a sua consciência aguentar isso no dia do juízo, está tudo certo, você se resolve com Deus, mas eu só preciso te alertar sobre isso. Quem está me entendendo diz aleluia. Porque você carrega a chave que pode mudar a eternidade das pessoas, e essa chave se chama Jesus. Essa chave se chama Jesus, e só depende de mim e de você. Ai, pastor, eu não gosto de falar. Tá bom, irmão, fica quieto, mas que as suas ações revelem Jesus por onde quer que você vá. Por onde quer que você vá, que as suas ações revelem Jesus, a ponto das pessoas se incomodarem e falar assim: tem algo diferente. O que é? Eu quero isso para a minha vida também. E a terceira coisa que faz as pessoas desobedecerem uma ordem direta de Deus: a perca da visão da eternidade. Deixa eu perguntar, eu preciso perguntar: tem alguém que ainda acredita que Jesus vai vir para buscar a igreja? Aquele negócio que a Bíblia fala, tem alguém que acredita nessa coisa ainda? Certo. Se nós acreditamos nisso, como podemos viver uma vida, e eu digo é uma vida inteira, aonde tudo tem prioridade, menos o reino de Deus? Será que você acredita mesmo, irmão, que você vai morar na eternidade? Me ajuda aí, você acredita mesmo? E se acredita, por que que as coisas naturais têm mais valor, têm mais prioridade do que as eternas? Porque é uma balança onde não faz sentido. Se eu creio na eternidade, e se eu creio que eu estou caminhando para viver a minha vida lá, irmão, não faz sentido as coisas desse mundo terem mais prioridade para mim do que as coisas eternas. Quem está me entendendo diz amém. Você está entendendo que a gente prega o evangelho com a boca, mas com as ações? Porque com a boca eu falo que eu acredito na vinda de Jesus, com a boca eu falo que eu acredito na eternidade, mas as minhas ações no dia a dia me faz me cercar de tudo aquilo que não deveria ser prioridade. Eu faço isso ser prioridade para mim. E aí eu deixo o evangelho, eu deixo o reino lá, sei lá para qual lugar na minha vida. Existe um desequilíbrio nisso. Isso é ações de pessoas que perderam a visão da eternidade. E nós precisamos cuidar, irmão, sabe por quê? Porque senão a gente começa a se tornar um amontoado de gente no domingo, que de domingo em domingo vem aqui, canta 3, 4 músicas, ouve uma palavra legal, sai para casa motivado e amém, eu fiz o meu dever com Deus da semana. Mentira! E eu te digo, é mentira se você acredita que o seu dever de cristão na semana é vir no culto num domingo. Você está completamente enganado. E alguém precisa te falar isso, e eu não tenho problema em te dizer. Evangelho é muito, muito, muito mais do que aquilo que nós fazemos aqui no domingo à noite. Evangelho é aquilo que a gente é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Isso é evangelho. É aquilo que eu vivo lá fora, porque lá fora são minhas ações. Aqui dentro, irmão, todo mundo levanta a mão, todo mundo sabe cantar o hino, ainda mais com o telão, sim ou não? Parece a letra, fica uma maravilha, mamão com açúcar. Até quando você não conhece a música que você canta, você vai, né? Meio enrolando ali, você vai. Aí você levantou a mão, está meio com o olho fechado cantando, irmão. Todo mundo olha e fala: é crente, é cristão. Mas é lá fora que as nossas ações revelam naquilo que nós acreditamos. É lá fora que as nossas ações no dia a dia revelam em que tipo de evangelho eu estou crendo. Será que o evangelho do coach já não me pegou? E eu estou caminhando a passos largos, como alguém que está achando que está abafando para Deus, porque vem uma vez na semana na igreja, e às vezes ainda chega atrasado. Preciso falar isso para você. Engraçado, você tem uma audiência e você não chega atrasado. Vamos tratar isso agora? Vamos tratar isso aqui? Vamos? Amém? Vamos? Você tem uma audiência com o juiz,
Um juiz, irmão, um juiz terreno, você não chega atrasado, porque se você chegar, ele não te recebe. Quando você chega no horário na igreja, você não está fazendo isso para mim, você não está fazendo isso para os pastores dessa casa, você não está fazendo isso por uma placa. Você, quando chega no horário, você está mostrando a sua devoção ao Deus que você serve. Isso deveria ser sagrado para você, não religioso, sagrado para você. Cara, é o meu dia de cultuar ao Deus que eu falo que eu sirvo. Como que eu vou cultuar ao Deus de toda a terra? E por nenhuma razão, simplesmente porque eu me enrolei para poder me arrumar, eu chego atrasado para o culto. O culto que você está prestando não é para mim, irmão. Amém, vaso? Amém, queridos? Não é para mim. Não se preocupe em chegar no horário. O que o pastor vai pensar? Não é para mim, eu não vou pensar nada. Eu não sou o seu Deus. Quem é o Deus da sua vida é o Senhor. E se Ele não merecer o seu melhor, se Ele não merecer que uma vez na semana, que é só que a gente tem culto, só uma vez na semana, se Ele não merecer que uma vez na semana, no seu dia de cultuá-lo, você faça o melhor e chegue pelo menos no horário, irmão, vou te falar, procura outro Deus, que esse aí não está servindo muito não. Porque se esse Deus não está te fazendo você ter uma devoção inteira, íntegra, você se perdeu no caminho. Ah, pastor, mas eu estava vindo, furou o pneu. É outra história, amém, querido? Saí de casa com antecedência, pastor, estava tudo certo. Peguei um engarrafamento que foi fora do comum. Pastor, estava saindo de casa, o carro deu problema. Sem problema nenhum, amém? O problema é assim, ó, o culto começa às 6h30, é 6h15, eu estou lá ainda, não sei se eu vou, acho que eu vou. Vamos, mulher, vai, vamos. Aí começa a se arrumar, aí começa a se, irmão, é o seu culto de adoração a Deus. Imagina se você fosse Deus, e se as pessoas que adoram a você falassem que estão indo dar o melhor delas a você, e chegassem atrasado, no único dia que elas marcaram, para cultuar a você. Qual seria a sua reação? Ainda bem que Deus não nos retribui segundo os nossos pecados, mas isso é algo para ficar na nossa consciência. Que tipo de evangelho estamos vivendo? E aí como igreja, a gente como pastor, né, a gente preocupa, a gente tenta fazer os artifícios. A gente coloca um café para você tomar, a gente fala assim, irmão, chega mais cedo para você tomar um café. Não é para você tomar o café, é para você ver se na hora que começa o culto, você está inteiro para adorar a Deus. A ideia é essa, que daí põe um café, você vai chegar mais cedo, que daí na hora que começar, irmão, você vai estar aqui para fazer a sua devoção total ao Senhor. Quem está me entendendo diz amém? A gente precisa colocar algumas coisas no seu devido lugar. E como eu disse, eu não sei, mas eu acredito que um tipo de pregação dessa, não estou dizendo que a pregação é boa, não, eu estou dizendo que ela machuca mesmo. Talvez você não vai ouvir, não vai ser fácil de você ouvir em outra igreja, porque a gente quer pregar, as pessoas querem pregar aquilo que faz a igreja encher. Eu quero pregar, irmão, aquilo que vai fazer você entrar nos portões celestiais. Eu quero pregar aquilo que vai te fazer a ter um encontro com Deus verdadeiro na sua vida. Eu quero pregar a verdade do evangelho, ainda que essa verdade doa para você, mas se ela consertar você, meu irmão, eu vou me dar por satisfeito. O que nos leva a desobedecer uma ordem de Deus? Eu não sei se você para pensar nessas coisas. Eu, do nada assim, eu fico pensando. Na semana assim, aí eu fico horas pensando. Falo, gente, será que está certo isso? As pessoas falam que vai adorar a Deus, e elas fazem de qualquer forma. Que visão da graça mais distorcida é essa que nós vivemos? Que não é para Deus, não é para Deus, então Deus não liga. Como assim Deus não liga, irmão? Pelo amor de Deus, que Deus é esse que você está servindo? Se esse Deus não for digno do seu melhor, se esse Deus não for digno que no dia de você cultuar, você se programe, saia um pouco mais cedo da sua casa, para você entregar a Ele um culto inteiro. Esse Deus não é digno de nada. Olha para mim, se Deus não for digno de tudo, Ele não é digno de nada. Ou Ele é digno de tudo, ou Ele não é digno de nada. De nada. Existem outras religiões no mundo que não são a verdade, e eles têm um zelo, irmãos,
que nos faz passar vergonha. Nós servimos ao Deus vivo, nós servimos a um Deus verdadeiro, nós servimos a um Deus de milagres, nós servimos a um Deus que cuida, que abençoa, nós servimos a um Deus que é misericordioso, nós servimos a um Deus, irmãos, que é tudo isso e muito mais. Qual deveria ser o nosso nível de devoção a esse Deus? Qual deveria ser o nível de devoção ao Deus que nós servimos? Isso aqui nem estava no script. Vamos voltar para a mensagem aqui. Senão daqui a pouco você vai embora, eu fico sozinho de verdade aqui. A perca da visão da eternidade nos faz viver um evangelho de qualquer jeito. E deixa eu te falar, irmão, o evangelho não pode ser vivido de qualquer jeito. O evangelho não pode ser vivido de qualquer jeito. Olha aqui para mim, deixa eu ser sincero com você, e eu vou ser de todo o meu coração. Se você acha que o evangelho pode ser vivido de qualquer jeito, pode ser empurrado com a barriga, não, Deus aceita, pastor. De verdade, não perde seu tempo vindo à igreja não. Vai logo curtir a vida, vai logo fazer tudo que você quer fazer. Porque não tem que a gente fica assim, eu quero Deus, eu quero, mas eu não quero também de forma inteira, eu também gosto aqui, né? Deus é minha prioridade, mas eu também tenho outras prioridades. Deixa eu te falar, irmão, se essa for a verdade do teu coração, não perde seu tempo. Estou te falando, você não vai ouvir isso em outro lugar. O pastor está me mandando embora da igreja. Não estou não, só estou te alertando. Não vai resolver. A Bíblia diz assim, ó, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se você vir para cá, irmão, com 99% do seu coração, você perdeu 2 horas da sua noite. Você podia estar assistindo Faustão. Não é mais Faustão agora, né? Como que é o nome agora? Do programa? Todo mundo esperto, né? Ninguém quer falar, né? Sei lá qual é o programa. Porque senão você vai perder o seu tempo, irmão. Você vai perder. É igual a Bíblia diz, eu vou falar isso também. A Bíblia diz assim, ó, quando você for ofertar, e você souber que o seu irmão tem algo contra você, deixa no altar a sua oferta. Sabe o que significa a expressão deixa no altar a sua oferta? Não mude aquilo que você decidiu fazer, mas ainda não faça. Você já tinha determinado algo? Não mude, não retroceda, deixe no altar, ou seja, mantenha a posição, só não faça. Procura quem tem um problema contra você, vai lá e resolva. Aí você vem e faz a sua oferta. Porque senão, irmão, a gente fica brincando de um circo gospel. A gente fica fingindo que está fazendo. O problema é que Deus não fica fingindo que vai abençoar. Deus não fica fingindo, irmão, que vai dar graça. Deus não fica, Deus faz de verdade. Mas nós começamos a levar de qualquer maneira. Nós começamos a levar de qualquer forma. E isso não pode ser assim. Olha aqui para mim. Pastor, não quero nem saber, vou continuar fazendo. Você tem liberdade. Amém? Amém? Você não é obrigado a nada. Nada. Mas eu preciso te falar que você não pode continuar vivendo dessa forma. Você precisa priorizar o Deus que você serve. Quem está me entendendo diz amém. Deus não quer que você perca a visão da eternidade. Mas presta atenção. Deus também não quer que você vira um cristão fanático. Não tem aquele cristão fanático? Tudo doido? Sim ou não? Quem conhece aí? Gente doida, não pode nada, tudo. É o outro extremo. Irmão, eu tenho um problema com o extremo, porque para mim todo extremo é uma porcaria. O extremo do fanatismo é terrível, porque ninguém quer ser um fanático. Todo mundo, você não consegue influenciar ninguém sendo um fanático, um lunático religioso, ninguém. Mas você também, vivendo um evangelho empurrado com a barriga, você não consegue influenciar também ninguém. Então o que eu preciso, pastor? Diga comigo, equilíbrio. Toda a igreja, equilíbrio. Equilíbrio. Não preciso ser um fanático, um maluco religioso, mas eu também não posso levar as coisas de Deus de qualquer maneira, irmão, empurrando com a barriga, fazendo da forma que dá, achando que Deus é obrigado a aceitar aquilo que eu faço, porque afinal de contas, a minha vida é corrida demais, e se Deus quiser, é isso aqui que eu dou conta de fazer e está tudo certo. Ah, irmão, você não conhece o Deus que você serve, não. Se você age dessa maneira, você não conhece o Deus que você serve.
Talvez você fale, pastor, mas trabalhar é importante. Concordo. Estudar é importante, com toda certeza. Pastor, a minha família é muito importante, muito mais do que você imagina. Ter lazer, pastor, olha, eu preciso de lazer, irmão. Ninguém está proibindo seu lazer. É o que eu estou falando, é os extremos. Ou a pessoa, às vezes, ela se torna um lunático, um fanático, ou ela vai lá para o outro extremo, irmão, que ela não faz nada. Que daí ela não congrega, ela vai no dia que dá, ela não tem fidelidade a Deus financeira, ela vai do jeito que dá, está tudo certo. Esse é o problema, são os extremos. Olha para quem está lá e fala assim, sai do extremo. Fala, vem para o centro. Fala, vem para o centro. Uma vida equilibrada, uma vida centrada, uma vida cristã centrada. Ninguém está falando para você deixar de estudar, deixar de ter tempo com a família, nada disso, deixar de ter lazer, não é isso. Mas você vai ter lazer? Amém, irmão. Aonde Deus aparece nesse lazer seu? Só na hora que você ora pedindo para Deus te proteger? Não, se for está errado. Esse lazer precisa gerar alguma coisa em prol do reino de Deus. Quem concorda comigo diz amém? A sua família, mesma coisa. O seu trabalho, a sua faculdade, a sua escola, mesma coisa. Aquilo que nós fazemos precisa gerar alguma coisa dentro do reino. Porque senão, irmão, presta atenção, a gente começa a viver coisas. Isso aqui é prioridade para mim, não, isso aqui não é. Isso aqui é prioridade, isso aqui não é. O reino acaba ficando em terceiro, quarto, quinto lugar. E deixa eu dizer algo para você, irmão. O reino de Deus precisa ser prioridade para mim e para você. Quem está entendendo diz amém. Existe uma frase do C.L. Wesley, que eu acho incrível. Ele diz assim, o evangelho, se for falso, presta atenção, o evangelho, se for falso, não tem valor. O evangelho, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem total valor. O que ele não pode ter é mais ou menos valor. Se o evangelho for falso, pode ficar tranquilo, não tem valor nenhum, esquece. Se o evangelho é verdadeiro e você crê que ele é verdadeiro, então ele tem que ter total valor para você. O que o evangelho não pode ter é um valor moderado. Mas ele tem, é mais ou menos, pastor. Tem valor, mas não tem. É assim, Quem está me entendendo diz amém. Se o evangelho é falso, ele não precisa ter valor algum. Se o evangelho é verdadeiro, ele deve todo o valor e toda a atenção que nós temos. O que ele não pode ter é mais ou menos valor. Ou é tudo, ou é nada. Ou ele tem valor e eu vou praticar os princípios e eu vou me enquadrar naquilo que a Bíblia fala. Ou então, irmão, não vai adiantar ficar empurrando com a barriga. Quem está me entendendo diz amém. A segunda coisa, a primeira é porque a ordem ela é imperativa, ela é uma ordem, né? E eu falei que 3 coisas nos levam a desobedecer essa ordem: falta de amor a Deus, falta de amor pelos perdidos e a perca da visão da eternidade, né? Agora a segunda coisa, o evangelho é intransferível. Diga comigo, o evangelho é intransferível. Só a igreja pode executar essa missão. Nem ONG, nem órgão do governo, nem instituição humana pode fazer isso, pois a igreja é a única que recebeu essa missão dos céus. É só a igreja que pode fazer isso, irmão. É intransferível, não dá para você transferir isso para outra pessoa, não dá para você falar, não, meu pastor está fazendo. Não, irmão, não é sobre o seu pastor, é sobre você. Você recebeu essa missão é sua. Toca na pessoa que está do lado e fala assim, essa missão é sua. Não podemos esperar que alguém faça aquilo que Deus nos mandou fazer. Deus mandou você fazer, irmão. Não espere que alguém faça aquilo que Deus mandou você fazer. Romanos 1,16 diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do evangelho, ou seja, eu não transfiro a responsabilidade. A responsabilidade é sua, meu irmão. A responsabilidade é sua, minha irmã. A responsabilidade é nossa, como igreja do Senhor. Não cabe a outra pessoa. Tem uma ONG do governo. Não, irmão. Quem recebeu a ordem foi a igreja. Diga, eu faço parte disso.
Nós fazemos parte disso. Não posso me envergonhar nem transferir a responsabilidade. A responsabilidade é sua, é minha, é nossa. A responsabilidade é da igreja. Assuma a responsabilidade que cabe a você. Deus te deu um nível de influência, por menor que seja. Todos aqui temos um nível de influência, sim ou não? Todos nós. Ah, pastor, eu só influencio a minha família. Quer algo melhor do que isso, irmão? Pastor, eu tenho um pouco de influência no meu trabalho. Quem te acha que te deu, irmão? Deus te deu. Pastor, eu tenho influência nas redes sociais. Quem te deu, irmão? Deus te deu. Deus te deu um nível de influência. O que é que você está fazendo com isso, irmão? Pelo amor de Deus. O que é que você está fazendo com Olha para quem está do lado e fala assim: foi Deus que te chamou. Diga para essa pessoa: a responsabilidade é sua. Nós precisamos acordar como igreja. Daqui a um pouco a gente acredita, irmão, que a vida é só trabalhar e pagar a conta. Não é. Você tem uma missão, você tem um propósito, você está na igreja do Senhor e você tem uma missão para cumprir. Você deve sim, irmão, trabalhar e pagar as contas, diga amém, porque isso faz parte de pregar o evangelho, não com a boca, mas com as ações, amém? Pagar as contas certinho, deixar tudo bonitinho, isso faz parte. Também a gente vai lá, prega de Jesus, fala de Jesus, e a gente está vivendo tudo errado, bagunçado. Não, andar alinhado faz parte de pregar o evangelho. Agora a questão é, o que é que eu estou fazendo com a influência que Deus me deu? O que é que você está fazendo com a influência que Deus te deu? Você tem uma ordem sobre você, precisamos acordar. Terceiro e último, deixa eu reprisar aqui para você. Primeiro, a ordem é imperativa, ou seja, não temos escolha. Segundo, ela é intransferível, você não pode transferir a responsabilidade. Ah, pastor, a minha esposa vai pregar. Não, irmão, é você. Ah, pastor, o meu esposo. Não, irmão, irmã, é você. Todos nós temos esse encargo sobre nós. É intransferível. E a terceira e última, ela é impostergável, inadiável. Essa missão que está sobre nós não pode ser postergada. Que é isso, pastor? Empurrar com a barriga, levar do jeito que dá. Eu vou ficar adiando algo que eu sei que eu devo fazer. Não, irmão, não faça isso. Precisamos ganhar a nossa geração, nessa geração. Presta atenção, irmão, o método de Deus é a igreja. Não podemos falhar na missão que recebemos. Qual é o método de Deus? Diga comigo, a igreja. Bem forte, a igreja. A igreja é o método de Deus. Não podemos falhar na missão que recebemos. Deus não tem outro método. Deus não vai mandar vir anjo pregar, irmão. É você, é a igreja. Nós recebemos esse encargo de Deus. Isso é impostergável, inadiável, é urgente. Precisamos fazer isso hoje. Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É inadiável, irmão. É em primeiro lugar. É em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Temos muitas coisas importantes na vida, sim ou não? Sim ou não? Mas temos uma que não podemos adiar de maneira nenhuma. E essa é o reino de Deus. Se nós somos cristãos, se nós entendemos que somos parte da igreja, se nós cremos na eternidade, se nós cremos que um dia vamos estar diante de Deus, não tem como a gente continuar vivendo do jeito que a gente quer viver.
E isso precisa estar muito consciente na minha vida. Eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso arrumar a minha vida. Eu não posso ficar empurrando com a barriga. O evangelho não é algo para eu viver empurrando, como se não tivesse importância. No dia que dá eu faço. Não, irmão. Se o evangelho não tem importância, se o evangelho é falso, ele não merece importância. Se o evangelho é verdadeiro, ele merece total importância. O que ele não pode é ter moderada importância. Quem está me entendendo diz amém. Não há tempo para perder tempo. Em primeiro lugar o reino. Olha para quem está ao teu lado, diga isso. Em primeiro lugar o reino. Em primeiro lugar o reino. Em qual lugar de prioridade o reino está na sua vida, meu irmão? Se você for olhar a partir das suas ações, responde para você mesmo aí agora. Se você olhar pelas suas ações, em qual nível de prioridade o reino está para a sua vida? Primeiro lugar? Talvez segundo? Talvez terceiro? Talvez em quinto, décimo? Qual lugar o reino está em prioridade para você? Nós não podemos viver um evangelho de faz de conta. Nós não podemos viver um evangelho de mentirinha. Deixa eu te falar, o evangelho que funciona é o evangelho verdadeiro, só esse. E esse evangelho, para funcionar, irmão, ele precisa de 100% do teu coração dentro dele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Às vezes nós ficamos pedindo experiências para Deus. Às vezes nós ficamos pedindo que Deus fale, que Deus revele, que Deus... A gente não está sendo fiel nem com aquilo que Deus já deu, irmão. A gente fica querendo que Deus faça mais. Como eu disse para você, não é fácil pregar uma mensagem como essa. Não é. E eu vejo no rosto de vocês que não é fácil. Mas eu preciso te falar a verdade. Se o evangelho é verdadeiro, e você crê que ele é verdadeiro, ele merece total importância da sua parte. Se o evangelho que você acredita é real, ele merece total atenção. Total atenção. Se coloca de pé no seu lugar, eu quero orar por você.